Fala galera, seja bem-vindo ao canal Mr. BR, eu sou o Mister e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 10 jogos com histórias muito boas do PlayStation 1. Bem, eu decidi fazer esse vídeo porque uma das características que mais me chamam a atenção e me prendem realmente a eles são as histórias. Quem aqui não gosta de jogar um jogo com um enredo legal, com uma temática atrativa, com personagens cativantes? Eu gosto muito daqueles jogos que as suas atitudes, elas influenciam o enredo e muitas vezes até o final. Então por isso eu decidi fazer essa lista e quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Vamos começar logo com um clássico universal, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é um RPG clássico. O jogo se passa em um mundo chamado Gaia, que é uma mistura de elementos de fantasia e tecnologia avançada. As megacorporações controlam uma energia mágica chamada Mako, que é essencial para o funcionamento da sociedade. O jogador controla Cloud, um ex-soldado da Shinra, uma megacorporação que extrai Mako a ponto de ameaçar seriamente a existência do planeta. Cloud se junta a um grupo de rebeldes conhecidos como Avalanche para lutar contra os planos da Shinra, enquanto eles buscam entender o papel de uma entidade super poderosa chamada Lifestream na preservação da vida em Gaia. Junto a isso, o super vilão Sephiroth surge como uma ameaça global. Ele busca controlar Lifestream para atingir os seus próprios objetivos. Uma das características que eu posso chamar a atenção são as criaturas fantásticas chamadas Summons. O jogador explora uma variedade legal também de locais, desde cidades tecnologicamente avançadas até ambientes mais místicos. Em suma, Final Fantasy VII é elogiado não apenas pela sua narrativa diferenciada, mas também pela sua trilha sonora extremamente caprichada, personagens muito cativantes e a criação de um mundo extremamente fascinante. A história aborda questões sociais e ecológicas, tornando-se um marco não só no gênero de RPG, mas também nos videogames em geral. No segundo da lista eu coloquei Metal Gear Solid. Metal Gear Solid é um jogo de ação e espionagem desenvolvido pelo monstro sagrado Hideo Kojima. A história mistura elementos de ficção militar, conspirações e ética. O protagonista é Solid Snake, um ex-soldado geneticamente modificado e um especialista em infiltração. Ele é chamado para uma missão secreta em uma instalação nuclear, onde terroristas liderados por Liquid Snake, um clone de Solid Snake, tomaram o controle. Os terroristas ameaçam lançar um míssil nuclear se suas demandas não forem atendidas. Solid Snake deve penetrar nas instalações, deter os terroristas e evitar a catástrofe nuclear. Parece genérico, né? Mas calma, porque de genérico ele não tem nada. O jogo trata de temas como ética em torno da clonagem e manipulação genética, com personagens discutindo o significado da identidade e da natureza humana de maneira muito inovadora, com cutscenes cinematográficas, dublagem de altíssima qualidade e uma trilha sonora também bem massa. A história é repleta de reviravoltas e revelações surpreendentes com personagens que não são exatamente o que parecem ser. Resumindo, Metal Gear Solid é conhecido pela narrativa diferenciada, personagens memoráveis e a capacidade de abordar temas sérios enquanto oferece uma experiência de jogo bem satisfatória. Direto, esse jogo é citado como um marco na história dos videogames, não apenas pelas inovações técnicas dele, mas também pelo enredo profundo e a abordagem madura dos temas apresentados. É um jogo obrigatório. E se você tem um amigo que gosta de RPG, com certeza ele já deve ter indicado Chrono Cross. Chrono Cross é um RPG e sequência espiritual do amado Chrono Trigger do Super Nintendo. A história de Chrono Cross se passa em um mundo onde existem múltiplas dimensões paralelas. Os jogadores exploram essas diferentes realidades e encontram personagens de diversas linhas temporais. O protagonista é o jovem Surge, que depois de uma experiência no mínimo peculiar, descobre que a sua existência está ligada a eventos que ameaçam o destino de várias realidades. A narrativa começa com a busca pessoal de Surge, mas se transforma em uma jornada para salvar esse multiverso de uma ameaça cósmica. Assim como todo RPG que se preze, seu personagem recruta uma variedade de outros personagens, cada um com sua própria história, motivações e origens. Chrono Cross explora as complexidades do tempo, as decisões dos jogadores afetam a história e podem levar a diferentes desfechos. A trama envolve elementos mágicos, artefatos antigos e entidades sobrenaturais e adiciona até uma camada de mistério na história. O que mais me cativa nesse game é que ele te apresenta enigmas temporais e revelações que surpreendem e mantém você envolvido e curioso para saber qual será o destino dos personagens e do mundo. Bom, agora é a vez de um dos jogos mais aclamados da história dos videogames, Castlevania Symphony of the Night.
Castlevania Symphony of the Night é um jogo de plataforma de ação que se destaca pela sua narrativa e atmosfera gótica também. E nesse jogo você segue Alucard, que é ninguém mais ninguém menos do que o filho do próprio Drácula. Alucard desperta após um sono profundo de muitos anos para investigar o castelo do Drácula, que ressurgiu meio que misteriosamente. E nisso ele descobre que o seu pai, o Drácula, ele pretende se vingar da humanidade após alguns acontecimentos no seu passado. E durante a jogatina, Alucard ele encontra uma série de personagens bem legais como a Maria Renard, o Richard Belmont, que é um caçador de vampiros e que aparentemente se tornou um cara maligno. E que também durante a jogatina você vai descobrir por que isso está acontecendo e como ajudar o parceirão também. Outra coisa muito legal sobre esse jogo é que durante ele você vai, obviamente, explorar o castelo do Drácula, enfrentar demônios, monstros e resolver enigmas durante a exploração. E não pensa que é fácil não, porque explorar esse castelo é difícil porque não é uma jogatina linear. Você tem que realmente caçar e vasculhar bastante cada canto das várias áreas do lugar. Uma das características mais legais da história é que você durante a gameplay vai descobrindo as verdadeiras intenções por trás do ressurgimento do castelo e ao mesmo tempo também você vai enfrentando seus próprios conflitos internos devido à natureza vampírica do personagem. A trilha sonora também é algo a se destacar e as reviravoltas também durante a narrativa elas vão contribuir para que o Symphony of the Night seja um título bem marcante, por isso que tem essa fanbase gigantesca e a galera fica até com o pé atrás de sair um remake com medo de estragar o jogo tão clássico. Esse jogo é tão importante no mundo dos videogames que por causa dele foi criado até mesmo um gênero baseando-se nele e no Metroid, por isso que se chama Metroidvania, que é a mistura do Super Metroid com Castlevania. Cara, o bicho não é fraco não. E o jogo que é bem raiz, que a galera das antigas também gosta muito, é Suikoden 2. Suikoden 2 é um RPG clássico que oferece uma história de guerra, política e amizade muito boa. O jogo ele se passa no continente de Joston e o protagonista é um jovem soldado chamado Ryo, que é um membro de uma brigada liderada pelo seu melhor amigo desde a infância. Mas durante uma missão acontece uma traição que faz com que Ryo e o seu amigo Joy fiquem de lados opostos da guerra. E como de costume em RPG, o seu personagem vai recrutar vários outros personagens para o seu grupo, cada um com sua própria história e habilidades distintas. Suikoden 2 ele explora temas de lealdade, amizade e a verdadeira natureza da guerra. Uma outra informação que é legal destacar é o vilão da história, que na minha opinião é um dos mais icônicos na história dos RPGs. Bom, e agora eu vou falar de um jogo que quem mora no planeta Terra com certeza já ouviu falar, que é Resident Evil 2. Resident Evil 2 é um clássico jogo de survival horror, lançado em 1998 pela Capcom, e a história se passa em Raccoon City, uma cidade fictícia dos Estados Unidos, e segue dois protagonistas, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, que se encontram no meio de um surto de zumbis causado pelo vazamento de um vírus experimental. Leon é um policial novato e Claire é uma estudante universitária em busca do seu irmão desaparecido, o Chris Redfield, que é um dos protagonistas do primeiro Resident Evil. Você escolhe entre jogar com o Leon ou a Claire, e cada um tem sua campanha com sua própria perspectiva da história. Legal mencionar que as suas escolhas afetam os eventos da história e os vários finais que o jogo possui também. O Leon e a Claire vão se encontrando e se separando durante o jogo e você vai enfrentar desde zumbis comuns até criaturas monstruosas resultantes de experimentos genéticos. E um deles é um gigante chamado Mr. X, que persegue os personagens durante uma grande parte do jogo, o que aumenta ainda mais a tensão e o suspense. Quem nunca jogou esse clássico nunca viveu de verdade, fala sério. Bom, em um dos jogos que marcaram a minha vida, mas que não se fala muito mais dele atualmente, que na minha opinião ele chega até a ser aquele jogo classificado como muito jogo e pouca mídia, é Vagrant Story. Vagrant Story é um RPG de ação lançado pela Square Enix. O jogo se passa no reino fictício de Valendia, onde está havendo uma guerra civil. O jogador ele assume o controle de Ashley, um agente especial que é enviado para a cidade de Leamond, que foi devastado por um terremoto 25 anos antes da história do jogo. A sua missão é investigar e capturar um líder cultista chamado Sidney Lostaroth, que capturou Joshua, o filho do Duque de Valendia. Além do seu personagem, tem outro que está atrás de Sidney também, um homem chamado Romeu, que é líder dos Crimson Blades, que são tipo os Cavaleiros Cruzados do jogo. Conforme a narrativa vai se desenrolando, descobrimos as razões pessoais e o passado de Ashley, além dos mistérios da cidade mística de Leamond, que é o centro mesmo da trama, que está infestada de criaturas macabras e que todo mundo tem um interesse pessoal no poder dessa região. Assim como na maioria dos RPGs bons, Vagrant Story permite que os jogadores interfiram no enredo por meio das suas escolhas, determinando o final da história. Esse incrível jogo é conhecido pela profundidade do seu enredo, que mistura elementos de mitologia
política, religião e misticismo. Cara, só lembro do meu irmão Carlos passando horas e horas jogando e elogiando esse jogo. Bom, e pra você que gosta da temática de Resident Evil, muito provavelmente você já ouviu falar de Parasite Eve. Parasite Eve é um jogo de RPG de ação que combina elementos de horror, ficção científica e drama. A história se desenrola em Nova York e segue a detetive do Departamento de Polícia de Nova York, Aya, em uma série de eventos sobrenaturais. A trama começa na véspera de Natal, quando Aya está em um evento de ópera de uma cantora chamada Melícia, que durante a apresentação, de repente, manifesta habilidades sobrenaturais que resultam em uma tragédia meio misteriosa. Você descobre que a cantora Melícia foi transformada em um ser chamado Eve, que possui habilidades pirocinéticas e habilidades de manipular o DNA humano. Olha que história top. A pegada do jogo é você entender as origens da Eve, os experimentos biológicos por trás dos seus poderes e como ela está conectada a esses eventos sobrenaturais. Um dos elementos centrais da trama é a ideia de parasitas mitocondriais, organismos microscópicos dentro das células humanas que têm um papel significativo tanto na narrativa quanto nos elementos de jogabilidade. Para quem gosta de Resident Evil, vai curtir esse aqui também, vai por mim. Um outro jogo muito bom que me faz também lembrar muito do meu irmão é Xenogears. Xenogears é um RPG japonês que conta uma história complexa e rica em detalhes. Eu vou passar para vocês uma visão geral sem entrar em spoilers, beleza? O jogo se passa em um mundo dividido entre várias nações e potências, cada uma com sua própria cultura, tecnologia e ideologias, e a presença de mechas gigantes chamados Gears, que desempenham um papel central na história e trazem um dos aspectos únicos do jogo. O protagonista é feio. Não dá pra deixar a quinta série de fora, né? Porque imagina se essa história fosse no Brasil. Nasce um menino chamado Feio. Tá a mãe lá na escola, por favor, vem buscar o Feio. A professora já sai buscando o moleque mais feio da turma. Não quer sofrer demais. O protagonista, então, o nome dele é Feio. Se ele é bonito ou feio vai de cada um, né? Ver aí o personagem e tirar suas próprias conclusões. É um jovem que mora em uma vila bem pacífica, até alguns eventos inesperados acontecerem e fazerem com que ele vire um piloto de Gear. O game ele começa de maneira simples, mas rapidinho ele se torna uma saga bem legal, envolvendo conspirações globais, civilizações antigas, poderes cósmicos, conflitos étnicos e forças misteriosas conectadas a eventos que ocorreram milênios antes da história principal. É muito top. A história mergulha profundamente na clássica exploração da identidade do personagem principal e dos coadjuvantes também, abordando temas de autoconhecimento e aceitação, que é a obrigação dos RPGs, né? Bom, e como último da lista, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Silent Hill 1. Nesse que é o primeiro jogo da série, você controla Harry Manson, um homem que procura a filha adotiva dele, Cheryl, depois de um acidente de carro perto de Silent Hill. E ao explorar a cidade, você encontra criaturas bem grotescas, enfrenta pesadelos surreais e manifestações do passado traumático do próprio personagem. Dentre as bizarrices do jogo, existe uma criança que foi usada em rituais por uma seita maluca lá da cidade e ela possui habilidades psíquicas muito poderosas, mas como se isso não bastasse, o sofrimento dela é que alimenta as forças sobrenaturais da cidade, bem leve mesmo. Silent Hill é apresentada em duas formas. Uma com uma névoa, onde Harry enfrenta criaturas e desafios sobrenaturais, e outra, mais sombria, conhecida como Outro Mundo. A transição entre essas dimensões vai refletindo o estado psicológico do protagonista durante a jogatina. Conforme a história avança, o Harry descobre a verdade sobre a seita e as entidades sobrenaturais que habitam Silent Hill. O jogo possui múltiplos finais dependendo das suas ações e escolhas. Silent Hill ele transcendeu o mundo dos videogames e também teve adaptações para filmes e outras mídias, embora, na minha opinião, a experiência única da série seja mais intensamente experimentada nos jogos. E aí, o que você achou da lista? Tenho certeza que se você é da época, deve ter curtido esses jogos, né? E se você nunca jogou nenhum deles e agora tá entrando nesse mundo retrô, dá uma visitada no PlayStation 1 e confere esses jogos. Tenho certeza que você vai gostar. E com certeza eu devo ter deixado vários jogos de fora da lista, porque existem muitos jogos maravilhosos com histórias espetaculares. Então eu deixo essa missão pra vocês. Coloca nos comentários os jogos que marcaram a vida de vocês por causa da história. Então não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra você continuar recebendo os próximos vídeos, combinado? Até o próximo vídeo então, tchau, tchau!